Ele fechou a porta, a chave. Tirou a chave e pôs no bolso. Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? E aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Tava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída. Ele pegou, ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Né? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Emerson Eliel aqui. Hoje eu tô pra pintar uma madeira ali na casa. E só que eu resolvi comentar um assunto que eu vi em sites que colocam sobre a morte do escritor Daniel Mastral. Ele é um cara muito influente, quase 1 milhão de inscritos no canal, né? Por se dizer. Ia chegar em 1 milhão de inscritos. Teve a sua passagem, boa parte da vida, que no que diz ele. Mas Vic Vanilla fala que não, que ele não era satanista coisa nenhuma. O Daniel Mastral, né? Que ele nunca foi satanista, mas de porra nenhuma. Não tem nada de satanista. O Daniel Mastral não tem competência nem capacidade cognitiva. Mas isso foi de alguma ordem que você não tem? Conheço todas as ordens. Já falei com todas e nunca fez parte em nenhuma ordem satânica. Se ele fez parte, ele tem que falar o nome. Tá. Né? Ele nunca falou o nome. Nunca falou o nome. Por que não falou o nome? Se ele já saiu. Por que eu falo desse Daniel Mastral? Porque, primeiro, esse pudim de leite, ele não tem competência cognitiva nem intelectual pra fazer parte do satanismo, nem do luciferianismo, nem de uma sociedade iniciática e hermética. Porque pra ele fazer isso, ele tem que, primeiro de tudo, conquistar as lideranças dessa ordem pra poder entrar e ter acesso aos conhecimentos ocultos. Tá? Ele não tem. Segundo, nenhuma ordem satanista do mundo realmente satanista, luciferiana, que segue os princípios cabalistas, que segue o caminho da mão esquerda, faz sacrifício de pessoas. Não faz. Isso não existe. Isso é até um protocolo que o próprio Censor Lavey tem como deixa saber? Na igreja. Tem. Então, assim, isso. Então ele teve parte da sua vida envolvido com essas práticas, que são de várias ordens. É como se fosse vários ministérios na igreja evangélica ou na católica, né? E o que eu posso dizer para vocês, quando se fala em seitas hoje é usado para uma igreja atacar a outra, quando ela pensa diferente. Mas a palavra seita ela foi originada, mas assim, com mais ênfase, foi criada praticamente pela igreja católica. Todos que saíam da católica e formava um grupo de protestantes de outras igrejas eram chamados de seita. Então, quando você usa a palavra seita para atacar outra igreja, para tentar desmerecê-la, você está fazendo um favor para a igreja católica. A pessoa, para tentar desmerecer um lugar, ele chama de seita. Claro que ele pode ter suas observações, coisas que ele não concorda, obviamente, né, coisas que ele não concorda tem em vários lugares. Mas aí ele escolhe uma para chamar de seita. Seita é sempre a do outro, não a minha, né? Se eu batizo criança, posso ser chamado de seita. Se eu guardo o sábado, eu sou seita. Se eu faço tal coisa, é seita. Então cria-se aquele movimento de um taxar o outro de seita. Mas com várias ideologias que vão criando também
por exemplo, a igreja presbiteriana não falar tanto de calvinismo, mas agora o movimento dos que dizem salvos fala tanto nesse calvinismo e umas ideologias deles, que obviamente são muitas observações boas e práticas sobre as escrituras, mas também tem aqueles absurdos de tentar explicar Deus de alguma forma. Assim como ninguém se incomoda com a igreja da católica, né? De chamar ela de seita, de falar que dos movimentos dela, mas também se cria-se como se fosse uma seita, se for levar em consideração para que se usa essa palavra. Para mim, eu sempre achei não, né? A gente direciona isso hoje para uma seita, aquilo que se faz em oculto, né? Aquelas que vocês já conheceram, aqueles pessoal que vivia de capuz, né? Era tão oculto que praticamente entre os membros não se sabia muita coisa um do outro, nem na sociedade o que faz, nada. Então esse é um movimento de seita que eu entendo, que é oculto, não vai na mídia, não fica expondo. Eu sou satanismo, eu sou do satanismo, mas tem tudo aquele público. É o que eles fazem no oculto. Não lhes dão mais forças, eles não têm mais força do que um outro ser humano qualquer, que dentro de si mesmo, ele trabalha para Satanás. Porque tem pessoas assim. Dentro até das mesmas denominações religiosas, dentro das igrejas evangélicas, de todas as denominações. Tem pessoas ali dentro que trabalham para o mal. É estranho se pensar que tem até na liderança? É estranho, porque geralmente se tem como liderança colocado tudo que Deus ordenou para ser daquela liderança. É uma ousadia falar que alguém foi colocado assim por Deus. Deus me pôs nesse ministério, ninguém me tira. Você vê em várias denominações isso, que logo depois não dá certo. É Deus que ordenou, é Deus que colocou, confirmou. Tá, mas logo depois não deu certo. Dentro da soberania, Deus sabe todas as coisas que ia acontecer. Deus permite que aconteça algo, porque o mundo funciona, ele criou como se fosse um relógio, né? É igual a natureza. A natureza, as pessoas falam, o homem está destruindo a natureza. É Deus que vai fazer chover amanhã, é Deus que permitiu uma catástrofe, é Deus que permitiu uma enchente. Deus estipulou o planeta para seguir seu curso. E acontece de tudo que imaginar aqui. Não que ele não faça livramentos, não que ele não possa intervir em tudo, porque ele é soberano, como eu disse. Mas tudo está no programa de Deus, na criação, porque tudo está nele. E tudo se desenvolve conforme ele quer. Tudo é conforme ele quer e ele quis. Você tem uma pessoa ali que ele era satanista, e de repente ele resolve virar cristão. Aceita aquilo que já falavam para ele há muito tempo. Ele foi lá até numa questão, o pastor até orou para ele e diz ele que ele sentiu tudo aquilo e tentou transformar a sua vida. Ele fechou a porta-chave, tirou a chave e pôs no bolso. Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei. Tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Tava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída. Ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E falou, tá vendo isso aqui? Né? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Aí as pessoas falam assim de conspiração, que é queima de arquivo. Irmãos, como eu falei, aqui dentro das pessoas, cada um tem dentro de si um movimento maligno que quer derrubar ele.
não depende de... Deus pode guardar de uma organização poderosa no mundo, e ao mesmo tempo as pessoas têm que se guardar dele mesmo. A maior conspiração do ser humano está dentro dele mesmo. Se conspira contra ele mesmo. A maldade, o maligno, quer que as pessoas caiam sozinhas praticamente. Independe de denominação, de uma igreja. Claro que tem até denominação religiosa que ajuda a pessoa a cair. Se você botar confiança que o lugar é nos homens ali, é o caminho, a pessoa cai. Cai sem ver até. Quando vê, tá num buraco difícil de sair, uma depressão, pelo um julgamento maldito do próprio homem, que também não é santo, e ela cai. Mas tem os seus, como dizem alguns, né, seus demônios internos. Um homem que perdeu o filho por uma depressão, o filho também acabou ceifando a sua própria vida. Depois de, acho que se não me engano, isso foi em 2018, depois em 2021 a esposa veio a falecer, parada cardíaca. Também às vezes vinha sofrendo já com aquela situação. E ele tinha financeiramente, as coisas eram a favor dele. Uma pessoa bem financeiramente, um escritor conhecido. E o sistema religioso, quer ou não, ele fazia parte de uma religião. Pessoas seguiam ele, então parte de um ministério, digamos assim. Não conheci, não sei se era em sua totalidade perfeito, correto no que ele dizia, mas ele estava bem, só que psicologicamente lá interno, na parte mais profunda do ser humano, ninguém conhece. Teve pessoas aqui mesmo, na cidade, várias pessoas da denominação, da congregação cristã no Brasil, que tirou sua vida. Pessoas que as pessoas não imaginavam que faria isso. Jamais imaginava. Eu fiquei muito assim abalado quando soube de um aqui. Que nossa, ele andava conforme a congregação pregava ali. Era aquele, olhava para ele, olhava para um CCB, né? Daqueles que não sei nem descrever, os irmãos sabem como que é. Então você fala assim, esse não vai fazer isso jamais, mas fez. Então, irmãos, tomem muito cuidado com movimentos de libertação. Eu tive o desprazer de conhecer esse lado de umas pessoas aí que pregam que tá liberto, eu tô liberto, tem que sair dessa seita, tem que sair da congregação, tem que não sei o que. E vem pessoas e comentam que tem que fazer isso mesmo. Olha, irmão, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu sei que muitos não vão gostar. Preguem a verdade em Jesus Cristo, mas não fiquem ofendendo ninguém. Não fiquem ofendendo pela escolha que ele está tendo naquele momento. Neste mundo, irmão, só sobra para nós a exigência de Deus. Conversei com a irmã da CCB, ela perguntou para mim o que Deus quer de nós. Ela falou, eu sempre falo das escrituras, sempre estou falando da Bíblia, e a irmã falou assim, Emerson, o que Deus quer de nós? Então, naquele momento fez parte do que eu estou aprendendo agora com essas pessoas que falam que foi liberto, mas fica ali, não pensa duas vezes para atacar o outro, atacando um outro assim, sem mais sem menos, irmão. Sem, sabe, diz que transformou, que mudou, que está pregando a verdade. Mas tem uma raiva que vocês não fazem ideia. Eu conheci, eu vi isso, eu presenciei isso. Ninguém fala muitas coisas assim a meu respeito do que acontece, porque muitas vezes não viram o que aconteceu, ou também não sou de ficar falando, colocando nomes aqui, porque eu tô falando aqui pra pessoa de vocês como uma experiência. Não tô querendo atacar a outra pessoa, nem que ela se revolte e vai lá e virar aquela bagunça. Eu só tô falando, tome muito cuidado com essas coisas. Porque o que Deus exige é o amor sobre tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, crê no Filho de Deus. Só que não vejo isso. E muitos aí que diz que
se converteu. Ah, tem que sair dessa seita ali porque só prega heresia, só prega não sei o quê. Só que, irmãos, por mais que eu passei alguma situação, por mais que eu fui julgado na denominação de uma maneira que até hoje não deu para entender, nunca falaram a verdade, falaram o porquê, nem o que aconteceu, mas nunca teve a coragem alguém na minha frente, um ancião, chegar na minha frente e me ofender pessoalmente, ou ir numa live e falar, nunca isso. Claro que teve as questões de indireta, de púlpito ali para um povo ali, mas questões que ele pensava, deduzia naquele momento, né? Ele deduziu ali que ele achou, que falaram, né? Então ele joga aquilo ali como um erro que eu cometi, mas não denegrindo a minha pessoa e deduzindo coisas sobre mim que não sabe, que não conhece, assim, do nada pegar e falar. Então eu comecei a pessoas falavam pra mim, assim, familiar, falavam, viu, eles estão sempre aí conversando um com o outro, esses lados que estão libertos, que estão pregando a verdade, e você não aparece com eles, não fala com eles. E eu fui tentar conhecer alguns, conversar com alguns. Mas, irmãos, eu tive um desprazer na minha vida que vocês não fazem ideia, uma frustração tão grande que vocês não têm ideia. Irmão, vou falar uma coisa pra vocês. Por mais que vocês achem que a gente não tem uma experiência, a pessoa chame você, que a pessoa venha chamar até, ele é infantil, ele não, né, tem que crescer, tem que ser adulto. Eu trabalhei com mais diversos tipos de pessoas que vocês imaginar. Eu trabalhei desde que eu pude fazer o curso de segurança e vigilância. Eu trabalhei dentro de escolas técnica agrícola isolada, que davam um trabalho que vocês não fazem ideia. Movidos muitas das vezes ali por até pessoas de crimes que vinham para lá, eram intimados. Então eu vivia no mundo ali daquelas pessoas, conhecendo os pais, os filhos, aqueles jovens, correndo risco, ameaças muitas das vezes, porque você tinha que pegar situações de tráfico, tentar evitar essas coisas no meio dos adolescentes. Eu trabalhei no sistema prisional, por se dizer, Fundação Casa, ainda achava até mais controlado, porque ali estavam presos, digamos assim, então eles não... Mas eram pessoas perigosas, que às vezes eu ficava sozinho, aconteceu fatos de fuga, e eu ficar sozinho com o adolescente. Vários deles. E teve a situação das escolas que era aberta e pessoas inteligentes que não iam presos, e às vezes era pior do que o que estava no sistema prisional. Mas eles eram mais astutos, eles estavam ali. E então eu tive experiência com mais diversos tipos de pessoas. E quando eu falo um pouco só com alguns e analiso algumas partes do mundo da crítica da igreja, eu começo a conhecer as pessoas, por pouco falar com eles. E aí as pessoas vêm e falam, não, mas fulano trabalha com não sei o que, ele é pessoa boa. Olha, bom pra mim é Deus. Nem Jesus Cristo quis ser chamado de bom. Ele disse, bom é o Pai. Então eu falo pra vocês, cuidem do coração de vocês, cultivem o amor interno. Eu sei que o amor é algo de vocês. Vocês podem cultivar isso. Pode trabalhar muito isso e melhorar cada dia. O que Deus quer de vocês é a sinceridade. A irmã perguntou pra mim, o que Deus quer de nós é a sinceridade. É a justiça através de Jesus Cristo, que foi amor. É através dele resplandecer esse amor. Não ficar falando da boca para fora que você conheceu uma verdade, agora você é um não sei o que, eu sou certo, eu sou correto. E de certa forma agredir pessoas das mais absurdas maneiras que vocês imaginar. Essa é a minha mensagem de hoje. Tenha convicção de que você não adianta nada. Não adianta dar o corpo a ser queimado, dar todo o dinheiro aos pobres e não ter amor. Não faça parte de grupos, de movimentos que desencadeiem intolerância aqui, intolerância ali, para tentar consertar ninguém. Você quer lançar o evangelho de forma agressiva muitas das vezes, em comentários, e isso eu não culpo ninguém,
porque eu fui assim. Lá atrás, quando me faziam as coisas que fizeram, e eu saí da congregação, então todos que vinham defender, falar algumas coisas, eu fui meio... Muitas das vezes, se alguém me ouve desde lá de trás, da época do Facebook, me conhece, eu peço perdão porque eu fui um pouco intolerante com aquilo que eu fui um dia. Com aquilo que eu fui um dia. E eu não ia ouvir ninguém que fosse esbravejante, raivoso. Eu não ia ouvir ninguém. Eu sei como funciona, porque a gente passa por crescimento espiritual e consciência. Você tem que ter uma maturidade espiritual, e isso é muitas vezes com o tempo. Peço a vocês que inscrevem no canal, quem não é inscrito, e deixa seu like. E Deus abençoe grandemente a todos. Perdão a todos aí que muitas das vezes eu tenho ficado um pouco afastado e não fiz vídeo ontem. Tenho pensado aqui, meditado em algumas coisas. Se eu venho à tona e falo mais abertamente ou não, ou deixo passar. Mas talvez o formato do canal vai modificar um pouco. E eu peço a compreensão de todos para que eu possa fazer a minha parte de uma maneira melhor possível para o reino de Deus. Então Deus abençoe a todos grandemente. Paz e graça verdadeira no coração de todos.